Olá pessoal, sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Mirai Corretora. A gente está aqui falando para ficar de olho, né? Hoje é dia 4 de fevereiro, sexta-feira, e a gente vai falar sobre, o tema de hoje é safra de resultado do quarto trimestre 21. A gente já tinha feito um programa lá atrás para falar disso, mas agora a gente vai falar no programa os resultados que foram divulgados. A gente começou agora, na quarta-feira, os balanços da Cielo e do Santander, e é deles que a gente vai comentar aqui. Divulgação de resultados é muito importante para o investidor e para o mercado. Vide, por exemplo, o que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, a divulgação de algumas empresas de tecnologia. O Facebook, por exemplo, apresentou um resultado muito fraco. A ação dela lá nos Estados Unidos caiu mais de 20%, derrubou o Nasdaq, contaminou as outras bolsas, todas tiveram lá fora quedas fortes. E o nosso Ibovespa também acaba se contaminando, porque queira ou não queira, tem ações ou papéis que estão relacionados no conceito do investidor às empresas de tecnologia. Então os resultados vindo é muito importante porque você tem parâmetros, se a empresa está indo bem, se ela está indo mal, né? É muito importante, até porque os analistas e os investidores acabam olhando se a empresa está caminhando com resultados esperados ou não, né? Lá fora, dos índices da Bolsa dos Estados Unidos, do que está sendo divulgado, boa parte está vindo muito bom, né? Bom ou acima do esperado, e poucos estão vindo abaixo, né? O que vai acontecer aqui no Brasil também. Bom, resultados do quarto trimestre, saiu o Cielo, saiu o Banco Santander, que a gente vai conversar, e aí a gente tem aí na sequência Home, Porto Seguro, Bradesco, Banco Pan, BR Proper, ABC Brasil, Brasil Agro, TIM Participações, Klabin, Duratex, Desco, que é a antiga Duratex, Multiplan, Alpargatas, Itaú e os Minas para fechar a próxima semana. Então, na próxima semana, a gente vai falar de alguns resultados aqui que chamaram a atenção ou de empresas que a gente tem uma cobertura mais próxima. Mas agora todo dia tem resultado, então vai ser uma loucura. Bom, vamos falar do Santander. Vocês têm um quadro aí que mostra os números do balanço do quarto trimestre e do anualizado 2021. Bom, a margem financeira bruta do Santander foi de 14 bilhões de reais. Ela foi 3% abaixo do terceiro tri 21 e 14% acima do quarto trimestre 20. O quarto trimestre 21 do Santander não veio tão forte assim. Veio abaixo das expectativas, mas tem fatores que interferiram nessa quebra de bons resultados. Não que o resultado em si, ela teve um lucro líquido de 3,9 milhões, né? Bilhões. O que dá uma queda de 11% sobre o terceiro trimestre 21 e uma queda de 2% sobre o quarto trimestre 20. Teve alguns fatores que a gente vai falar. A redução do resultado foi relacionada à piora do quadro de despesas operacionais, o impacto do PIX na formação de receitas de transferência de recursos entre contas correntes era uma receita que os bancos tinham. Isso aí deve ser recorrente em todos os outros bancos. Isso porque o pessoal parou de usar TED e pagar a transferência e está fazendo por PIX, né? Boa parte disso, né? O Santander teve o impacto do reajuste salarial no mês de setembro do ano passado, folha de pagamento, e teve piora novamente no resultado de tesouraria. Isso tudo acabou se refletindo num lucro líquido mais baixo do que se esperava. Para ter uma ideia, em relação ao que o mercado esperava, veio 8% abaixo, na média consenso, tá? Carteira de crédito do Santander do quarto trimestre foi 462,7 bilhões, um crescimento de 2,8% em relação ao terceiro trimestre 21, 12% acima do quarto trimestre 20. Ou seja, em termos de conceder crédito, empréstimo e tudo mais, a carteira de crédito teve um desempenho bom, né? É lógico, todos os bancos estão mais seletivos, né? Mesmo o Santander, ela teve um aumento na taxa de dívida, né? Provisão de devedores duvidosos, o que reflete que a alta da inflação e dos juros bateu no banco, né? Agora vamos ver os próximos resultados que saem semana que vem do Itaú e Bradesco para a gente formar uma opinião mais setorial, vamos dizer assim. Ativo total
963 bilhões, uma queda de 0,7% sobre o terceiro trimestre 21, menos 4% sobre o quarto trimestre 20. Bom, vamos lá. 2021, como é que foi a comparação com 2020? A margem financeira bruta foi de 55,6 bilhões, 8,8% acima de 2020. Lucro líquido foi 16,3 bilhões, 7% acima de 2020. Por mais que o resultado do quarto trimestre tenha havido fraco, você percebe que no anualizado o resultado foi bom, mesmo diante das dificuldades do que está acontecendo aí com o Covid, né? O impacto da Covid como um todo. O retorno sobre patrimônio líquido do Santander foi de 20% no quarto trimestre 21. É um retorno extremamente saudável, né? 20% de retorno, você pega 5 meses, ela praticamente dobra de tamanho, né? Teoricamente. Mas a margem SROI, ele veio abaixo do terceiro trimestre 21, que foi 22,4, e no quarto trimestre 20 tinha sido 20,9. E na imprensa acima de 90 dias, por isso que eu falei que deu uma piorada, veio em 2,7%, PDD sobre carteira de crédito, tá? Tinha sido no terceiro trimestre 21 2,4% e no quarto trimestre 20 2,1%. Ou seja, da carteira você tem essa taxa aí que está atrasada acima de 90 dias. Normalmente o que os bancos fazem? Eles dão um prazo, fazem a cobrança, chega num certo prazo, não há resposta, para aquilo não ficar, se transformar num transtorno dentro da carteira de crédito deles, o que eles fazem? Eles vendem essa carteira podre, vamos dizer assim, para essas empresas que fazem cobrança e tudo mais, a um preço bem menor do que vale, mas como eles já baixaram, como eles já provisionaram isso e deram baixa, eles vendem e acabam até gerando um lucro adicional aí, né, da carteira. Bom, o resultado do Santander foi isso, ele veio abaixo do esperado, números sólidos, números grandes, particularmente o quarto trimestre não foi bem, e agora a gente tem que aguardar os outros bancos para ver se isso não é uma situação pontual para o banco, ou se é uma coisa a nível setorial, que vai fazer todo mundo rever então seus números para os próximos trimestres. Bom, Cielo, é complicado a gente falar de Cielo, porque a Cielo foi no passado uma empresa, a joia da coroa, né, na nossa bolsa, margem EBITDA de 60%, ela tem monopólio dessa questão de maquininhas de cartão, e a concorrência começou sem parar, né, todo mundo tem maquininha hoje, mas ela teve um desempenho até que bom no quarto trimestre 21, ela deixou a desejar vários trimestres, tá? Depois eu vou mostrar aqui alguns números para você ter uma ideia de quanto desvalorizou o papel, mas enfim. Vamos falar do quarto trimestre 21, receita líquida 3,1 bilhões de reais, foi 4,4% acima do terceiro trimestre 21, 4% acima do quarto trimestre 20. Ela teve um EBITDA ajustado de 790 milhões, 14% acima do terceiro trimestre 21, 3% acima do quarto trimestre 20. E o lucro líquido dela surpreendeu, veio 337 milhões de reais, um aumento de 59% sobre o terceiro trimestre 21 e 13% acima do quarto trimestre 20. No acumulado de 2021, a receita líquida foi de 11,7 bilhões de reais, 4,5% acima do ano anterior, o EBITDA 2,7 bi, 30% acima, e o lucro foi de 971 milhões, 98% acima do 2020. Bom, o que aconteceu para esse quarto trimestre ter sido tão bom? Bom, você teve crescimento de faturamento, né, que veio muito em função do melhor desempenho das controladas Cateno e Cielo Brasil, né, que fizeram a diferença para essa evolução. O mercado está apertado, mas eles foram competentes. Mostraram uma boa gestão em custos e despesas operacionais, o que melhorou o saldo EBITDA, né, que é o lucro operacional da empresa. A margem EBITDA dela ficou em 25,1% contra 23% no terceiro trimestre de 21. O resultado financeiro foi pior, né, por conta do aumento da Selic que tem tido, tal, então isso bateu. O resultado foi pior, mas ele foi minimizado pela menor alíquota de imposto de renda no trimestre. Ou seja, ela recolheu menos imposto e, logicamente, isso acabou se refletindo num lucro líquido mais parrudo, né? Isso é ajuste lá do jurídico dela, da parte tributária, né, que entende que pode reduzir a carga tributária. Bom, o próximo quadro
É um raio-x, né, para a gente ver como é que se comportou o papel. O papel está sendo negociado na faixa de R$ 32. Quando a gente olha em um ano, esse papel já chegou a valer no máximo 43 e no mínimo 29, ou seja, está muito perto do piso, né, de um ano do papel. O ano passado o Ibovespa teve uma desvalorização de 12%. Esse papel caiu 26%, né? E já vinha em queda. é, Desculpa, eu estou falando besteira. 2021, é isso mesmo. O Ibovespa caiu 12% e o papel caiu 26%. Em 2020, essa ação tinha caído 3,1%. Esse ano, no acumulado, está subindo 6,1%, contra o Ibovespa subindo 6,5%. É uma ação de beta alto, né? Então, consequentemente, teoricamente, ela tem que performar melhor que o Ibovespa. A gente está vendo que no acumulado do ano ela está um pouco abaixo do que o Ibovespa fez. E um detalhe é que bancos, as ações de bancos, elas ficaram muito represadas no ano passado, e em janeiro, com a entrada de fluxo de investidores estrangeiros, os papéis que mais subiram no mês foram justamente a B3, né? E os bancos, os bancões, como a gente chama. E onde o Ibovespa subiu 7% em janeiro e o papel está subindo 6,1%. E agora com o Ibovespa ajustado a cotação recente, 6,5%. A Cielo, também raio-x, esse papel teve uma queda de 39% em 2021, teve uma queda de 51% em 2020, esse ano está subindo 2%, enquanto o Ibovespa sobe 6,5%. Ou seja, já há alguns anos esse papel vem apresentando quedas muito fortes, justamente pela piora do cenário setorial, a maior concorrência, a questão de você, para competir no mercado, você teria que baixar suas margens e coisas do gênero, né? Então isso acabou batendo, né? A Cielo, como eu falei, a margem de EBITDA do Cielo é 25%, agora, e já chegou a ser 60% no momento melhor, né? O melhor momento dela no passado, quando ela era a queridinha do mercado. Semana que vem a gente volta para falar de outros resultados. E é isso, uma boa semana a todos, grande abraço.